Que a paz de Cristo esteja sobre a sua vida, querido professor. É um prazer muito grande poder estar aqui mais uma vez e poder tê-lo aqui conosco em nosso canal, o professor. Na nossa pré-aula de hoje, iremos falar sobre a lição de número 8, que traz por tema Levítico, as ofertas, sacrifícios e festas. Na nossa pré-aula, iremos abordar o processo e o significado das festas, das ofertas e algumas particularidades que envolvem este fabuloso livro. Este assunto vai abordar desde o capítulo 1 até o capítulo de número 23, versículo de número 44. Mas antes de nós entrarmos nas minúcias da nossa lição, queremos aqui convidar você, querido professor, que ainda não faz parte da sala dos professores. Tem um link aqui embaixo deste vídeo, que você clicando neste link, você será redirecionado à sala dos professores, aonde lá você receberá todo o conteúdo e muito mais em PDF, para que você possa dar uma aula de excelência no domingo agora, na Escola Bíblica Dominical. Sem falar que neste grupo nós tiramos dúvidas, nós conversamos e debatemos sobre o assunto da semana, que é o assunto da Escola Bíblica Dominical. E se você ainda não é inscrito no meu canal, inscreva-se, nos dá essa ajuda para que o canal Professor continue crescendo. Se as nossas aulas têm sido relevantes ou têm contribuído para o seu aprendizado e para que você possa chegar na sala de aula e ter uma facilidade maior de comentar sobre as revistas, eu lhe peço que você deixe aí um comentário aí embaixo de como tem contribuído este canal para o seu aprendizado e facilitando a compreensão da Sagrada Escritura ou até mesmo da lição da Escola Bíblica Dominical, que nada mais é do que também a palavra de Deus comentada e ensinada ali na Escola Bíblica Dominical. Deixe o seu joinha, inscreva-se em nosso canal e ajude o canal Professor a continuar crescendo. Vamos à nossa pré-aula de hoje. Todas as vezes, quando vamos falar sobre o livro de Levítico ou qualquer outro livro que esteja relacionado ao Pentateuco, tem sempre um versículo que eu gosto muito de destacar, que está em Colossenses capítulo 2, versículo de número 17, que vai nos dizer: e esses rituais são apenas sombras do que haveria de vir. A realidade, todavia, encontra-se em Cristo. Esta versão é uma versão da King James, atualizada para o português. E ela expressa exatamente a realidade daquilo que nós encontramos no Pentateuco. Tudo que está relacionado aos atos de cerimônia, aos sacrifícios, às ofertas, aos utensílios do tabernáculo, o simbolismo da peregrinação do povo no Egito, tudo que envolve o livro de Pentateuco, ele lança luz de perfeição em Jesus Cristo. Na aula anterior, no domingo passado, nós estudamos que um dos propósitos pelos quais existe o livro de Levítico, além de ser leis que tratam sobre os sacerdotes e falam-nos sobre a santidade que os sacerdotes deveriam ter, assim também como o povo deveriam ser santo e se comportar com santidade em todo o seu decorrer nos atos de cerimônia, de adoração, de glorificação a Deus, também ele expressa como utilizar o tabernáculo. Nós vimos na aula passada que a utilização do tabernáculo foi entregue este manual para Moisés. Moisés recebeu do próprio Deus como utilizar, como oferecer sacrifícios, como oferecer as ofertas, quando e como realizar as festas. E este livro é um livro maravilhoso. Deus, ele é tão bondoso, Deus, ele é tão misericordioso, que fez com que ninguém ficasse de fora da oportunidade de ter o seu pecado perdoado ou até mesmo de se achegar diante de Deus.
quando se tratava das ofertas ao Senhor, quando se tratava dos holocaustos ao Senhor, ninguém poderia vir ou se apresentar diante de Deus com as mãos vazias. E óbvio que existia animais pelos quais Deus havia dito que deveria ser sacrificado. O mais interessante nisso é que Deus não deixou ninguém de fora. As ofertas, os sacrifícios abrangia tanto aquele que era rico quanto aquele que era pobre. Ou seja, o bezerro, o carneiro, o pombo ou a rolinha eram animais que poderiam ser sacrificados, todo o poder aquisitivo que existia na época de Moisés. Vejamos este versículo que se encontra no livro de Levítico, capítulo 5, versículo de número 7, que vai nos dizer assim: se não tiver recursos para oferecer uma ovelha, uma res de gado miúdo, trará perante o Senhor em sacrifício de reparação pelo pecado que cometeu 2 rolinhas ou 2 pombinhos, um deles para o sacrifício pelo pecado e o outro para o holocausto. Observou que Deus, ele não deixou de fora nem mesmo aquele que não tinha condições de oferecer um bezerro, ou até mesmo o animal mais caro que existia na época, que era o touro. Então nem todo mundo tinha esse poder aquisitivo, mas Deus, como deseja alcançar a todos para perdoar o pecado de todos e para que todos se aproximem de Deus, Deus deu a eles condição relacionada aos animais para que todos pudessem se achegar diante de Deus. Se não pudesse oferecer um gado, poderia oferecer um pombinho. E com isso nós podemos observar que isto é uma tipificação da abrangência do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ao contrário de que existe uma teologia que prega aí dizendo que Jesus morreu apenas pelos eleitos, ou que Jesus morreu apenas para salvar alguns, que alguns seria os eleitos, ao contrário desta teologia, nós podemos ver que Deus é um Deus que deseja que todo ser humano chegue ao pleno conhecimento da verdade, chegue ao pleno conhecimento da salvação e participe desta fabulosa oportunidade de se adorar a Deus e ter os seus pecados perdoados. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, representado pelos sacrifícios desses animais que eram sacrificados no lugar do pecador para a remissão dos seus pecados, para perdão dos seus pecados, para apaziguar a ira de Deus, nós podemos ver que Jesus, da mesma forma, fez em prol de todo aquele que crer nele, sendo rico, sendo pobre, sendo rei, sendo servo, todos têm esse direito de se achegar a Deus mediante o sacrifício de Cristo. Deus era tão bondoso que também fez com que isso se tornasse uma ordenança diante de Deus. É isso mesmo, uma ordenança diante de Deus. Deus estabeleceu uma lei que ninguém poderia se apresentar diante dele com mãos vazias. Se você pegar a sua Bíblia e abrir em Êxodo, capítulo 23, versículo 15, você vai encontrar o seguinte texto: as festas dos pães asmos guardarás, 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito, e ninguém aparecerá perante mim de mãos vazias. Observou a exigência de Deus? Ninguém poderia se apresentar diante dele com as mãos vazias. Abra agora a sua Bíblia também em Êxodo, capítulo 34, versículo de número 20, e olha o que diz ali: o jumento, porém, que abrir a madre, resgatarás com um cordeiro, mas se não quiseres resgatá-lo, quebrar-lhe-ás a cerviz. Resgatarás todo o primogênito de teus filhos, e ninguém aparecerá diante de mim com as mãos vazias. Mais uma vez, Deus exigindo que ninguém poderia se apresentar diante dele com as mãos vazias. Mais um versículo, Deuteronômio, capítulo 16,
versículo 16. Abra sua Bíblia aí e veja o que é que diz ali. 3 vezes no ano todos os teus homens aparecerão perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, na festa dos pães ázimos, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Não aparecerão vazios perante o Senhor. Deus nos dando a oportunidade de quando aparecermos, de quando nos apresentarmos diante dele, não apresentarmos com as nossas mãos vazias. São ordenanças diante de Deus. Por isso que nós encontramos sacrifícios, tanto os sacrifícios mais caros, quanto os sacrifícios mais humildes, que eram o pombinho, né, que era a rolinha. Aqueles que possuíam um grande poder aquisitivo deveriam entregar aquilo que o seu poder aquisitivo poderiam ofertar. Mas aqueles que não tinham seu poder aquisitivo de uma forma alta, elevada, eles apresentavam exatamente aquilo que o seu poder aquisitivo lhes possibilitava apresentar. No caso, uma pombinha. Quem tivesse condições de oferecer um touro não poderia oferecer uma pombinha. Porque tudo que o povo de Israel possuía, tudo que o povo hebreu possuía, provinha do Senhor. Foi o Senhor quem deu a eles todas as riquezas que eles possuíam. Uma curiosidade bem interessante, que eu acredito que vale a pena ser destacado nesta parte, na questão do holocausto, é a expressão agradável ou cheiro suave ao Senhor, como bem colocou aqui o nosso comentarista, logo no primeiro tópico, onde ele vai nos dizer, o holocausto é oferta queimada, cheiro suave ao Senhor. É óbvio que ele está usando uma versão da Almeida Corrigida Fiel, a ACF, mas se nós formos pegar o texto hebraico, nós vamos encontrar a palavra agradável. A palavra agradável, ela é uma palavra que na teologia nós chamamos de antropopatismo. Antropopatismo, ela é a combinação de duas palavras, ou seja, antropos, que é homem, e patos, que é sentimento. Ou seja, relacionando-se a Deus, dando a Deus sentimentos humanos. No texto hebraico, para representar a palavra agradável, ela tem ali a palavra nuar, que significa descansar, relaxar, sentir-se confortável, sentir prazer. Ao receber tais ofertas, Deus se sentia confortável, Deus sentia prazer e o pecador era perdoado. A palavra agradável, ela aparece na Nova Versão Internacional, aparece na Nova Versão Transformadora e aparece na Almeida Revista Atualizada. São essas 3 versões que eu procurei e ela aparece exatamente a palavra agradável. Quando Deus sentia o cheiro, ele sentia-se agradável, ele sentia prazer, ele se sentia confortável, como um sinal de aceitação daquilo que estava sendo oferecido a ele. Dá até uma aplicação muito maravilhosa em sala de aula, alertando todos os nossos alunos, e até mesmo as nossas vidas como professores, em o que nós estamos oferecendo para Deus. Será que realmente tem subido diante dele com um cheiro agradável? Ou ele tem sentido vontade de provocar, de vomitar ao sentir o cheiro das nossas ofertas ao Senhor? É algo para se pensar e é algo para se aplicar em sala de aula. Agora também nós queremos abordar aqui a questão das ofertas, de manjares, pacífico e oferta pelo pecado, que vai de Levítico, né, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 e o capítulo de número 22. Nestas ofertas que eram apresentadas ao Senhor, tem sempre uma palavrinha que é relacionado ao ofertante, que quando eles iam ofertar por causa da ignorância. Esta palavra, ignorância,
ela significa vaguear, representando, tem a ideia de que uma ovelha se desgarrou do rebanho, nos fazendo entender que o pecado era oriundo da sua própria natureza. O ofertante que era ignorante, não foi algo que era deliberado, mal intencionado, que é algo premeditado, algo maquinado. Quando era necessário apresentar mais de um tipo de oferta, como deixa muito bem registrado em Números capítulo 7, versículo do 13 ao 17, o procedimento geralmente era o seguinte: primeiro ele se ofertava, fazia uma oferta pelo pecado, depois um holocausto, depois oferta pacífica e oferta de manjares, junto com a oferta de libação. Mas, professor, por que esta sequência de ofertas? Não poderia ser ofertado de qualquer forma? Não. Essas sequências têm todo um simbolismo que é essencial para a nossa compreensão e que exatamente simboliza a nossa aproximação diante de Deus. A oferta pelo pecado simbolizava que o pecado deveria ser tratado. O pecador deveria passar por um tratamento espiritual. Esse pecado deveria ser removido. Em segundo lugar, a oferta do holocausto estava simbolizando que o pecador estava se comprometendo com Deus. Em terceiro lugar, havia uma koinonia, havia um restabelecimento da comunhão do ofertante, do sacerdote e de Deus, que é representado pelas ofertas pacífica. O que nós podemos entender aqui é que Deus está sempre querendo se aproximar do ser humano. Mas que o ser humano tenha que se aproximar de Deus de uma maneira correta, de uma maneira certa, que primeiro ele tem os seus pecados perdoados, depois passa por um processo de santificação e, em terceiro lugar, ele tem plena comunhão com Deus. Eu quero mencionar aqui também as 5 ofertas e suas atribuições a Cristo. Lembrando que tudo que existe no livro de Levítico, eles são símbolos, são representações da obra messiânica de Jesus, ou até mesmo do sacrifício de Jesus, do ministério messiânico de Jesus, que foi realizado na vinda de Jesus. A primeira oferta é a oferta do holocausto. A segunda é a oferta de manjares. A terceira é a oferta pacífica. A quarta é a oferta pelo pecado. A quinta, a oferta pela culpa. Então vamos lá. O holocausto representa a obediência até a cruz. Jesus satisfez a justiça de Deus. Existe algo muito interessante que algumas pessoas eu já ouvi falar, falando que quando Jesus morreu na cruz, ele pagou a dívida para Satanás. E isto é um grande equívoco. A dívida não foi paga a Satanás. A parte ofendida pelo pecado sempre foi Deus. Então a dívida foi paga ao próprio Deus pela culpa, através da remissão, através do bom preço que foi o sangue de Jesus. Então, Cristo, como o holocausto, representa a obediência de Cristo até a cruz e a satisfação. Jesus cumpriu todos os requisitos para nos tornar aceitáveis diante de Deus, para cumprir a justiça de Deus. Cristo e as ofertas de manjares, ali representa a perfeição, a alegria por saber quem ele é. Jesus sabia que ele era o Filho de Deus. Cristo e as ofertas pacíficas. Ora, entre Deus e os homens, um único mediador entre Deus e os homens é o próprio Jesus, que nos trouxe paz. Esta mediação de Cristo é representada por esta oferta pacífica. Cristo e a oferta pela culpa. Como eu mencionei na festa do holocausto, a oferta pela culpa também muitas das vezes é atribuído a este pagamento da dívida a Satanás. Mas a dívida foi paga, a sujeira foi limpa, a sujeira não foi coberta. O sangue de Jesus não cobria o pecado. O sangue de Jesus
removeu o pecado, tanto daqueles que creram, quanto nós que estamos crendo, quanto daqueles que ainda crerão, se Jesus ainda não retornar para buscar a sua igreja. A simbologia representando a Cristo através das ofertas, dessas 5 ofertas, é tão profunda que eu recomendo a leitura deste livro aqui, Sombras e Tipos e Mistérios da Bíblia, de João Leitão de Mello, da editora CPAD. Ele esclarece com muitas minúcias a representatividade de Jesus dentro dessas ofertas. Vamos falar um pouco agora sobre as grandes festas judaicas. O povo judeu é um povo festeiro, não porque eles querem ser festeiro, mas porque foram ordenanças de Deus. E como tudo no Antigo Testamento, em especial no Pentateuco, tem simbologia que lança luz no projeto da salvação em Cristo Jesus, nas festas também possui toda uma simbologia que nós veremos agora. Vou deixar lá na sala dos professores o calendário judaico, que é um calendário diferente do nosso calendário, para que você, querido professor, possa reproduzir e mostrar para os seus alunos se você achar que seja conveniente. Dentro das festas judaicas, existe o plano profético de Deus. Com certeza é algo muito maravilhoso para a gente estar estudando nesse exato momento. Em primeiro lugar, nós temos a Páscoa, que representa a morte de Jesus. Em segundo lugar, nós temos os pães asmos, que representa a pureza de Cristo. Em terceiro lugar, nós temos a primícia, que representa Jesus, o primeiro a ressuscitar dos mortos. Logo depois tem a festa de Pentecoste, que significa a era da igreja, a colheita de almas. As 3 últimas festas simbolizam aqueles assuntos mais escatológicos, aqueles assuntos que ainda vão acontecer, como o caso das trombetas, que simboliza o arrebatamento da igreja. A antepenúltima é a expiação, que significa o arrependimento dos judeus. E a festa dos tabernáculos, dentro de uma representação simbólica, profética, representa o início do milênio. Vou deixar lá na sala dos professores este gráfico também, para que você possa mostrar para os seus alunos, para que eles possam compreender que Deus tem sempre um porquê para as coisas, tem os seus projetos já tudo esquematizado para a glória do seu nome. Observe uma coisa, Jesus ele cumpriu as 3 primeiras festas, Páscoa, os pães asmos e as primícias. Jesus foi morto, entrou a era da igreja. A era da igreja, nós estamos aqui ainda, mas logo, ao soar da última trombeta, virá o arrebatamento. Depois, viremos com Cristo para reinar com ele aqui na terra e os judeus irão se arrepender. E logo inicia-se o milênio, que é a festa dos tabernáculos. Glória a Deus! Deus sempre tem os seus propósitos de mostrar o seu plano, a concretização daquilo que ele já planejou para as nossas vidas. Vamos ver também, de uma forma mais particular, o significado ou a representação de cada uma destas festas. Vamos começar com o ano do jubileu, que para os judeus é conhecido como Rosh Hashanah, que é uma referência e a criação. É um momento em que os judeus fazem autorreflexão, autoavaliação, analisam a sua consciência e buscam por arrependimento, como se encontra em Levíticos capítulo 23, versículo 24 ao versículo 27. Nós temos também o dia da expiação, conhecido pelos judeus como Yom Kippur. Yom é dia, Kippur, perdão, ou o dia do perdão, que também é conhecido na palavra hebraica Yomá, que significa o dia. Para os judeus, Yom Kippur, ou o dia do perdão, ou o dia da expiação, ou o dia, é a festa mais sagrada que existe durante o ano. E ela é realizada uma vez por ano. Ela é tão importante para os judeus que os judeus louvam, cantam, se consagram ao Senhor e expressam toda a sua gratidão por causa
desse fabuloso dia, que é o dia do perdão. Nesta festa, Yom Kippur era a festa mais sagrada do ano para o povo judeu. Era feita uma vez por ano e era uma festa onde eles faziam preces, jejuns, confissões públicas dos seus pecados. Já dentro da tradição da Bíblia Sagrada, este era um período que o sumo sacerdote fazia o sacrifício e entrava no Santo dos Santos, no templo, para apresentar diante de Deus e buscar o perdão de Deus. Também temos a festa dos tabernáculos, conhecido como Sukkot. É uma festa magnífica também, que é onde os judeus deixam as suas casas e começam a morar ou em frente das suas casas ou em algum terreno, em cabanas, em tendas, representando o período em que Deus providenciou, supriu todas as suas necessidades quando eles peregrinavam pelo deserto, como está registrado em Levítico capítulo 23 e Deuteronômio capítulo de número 16. Existe uma outra festa também que não está citada no Antigo Testamento, que é uma festa comemorativa pela vitória dos Macabeus. Esta festa é chamada Festa das Luzes ou Festa do Hanukkah. Como eu mencionei anteriormente, era uma festa em comemoração à vitória dos Macabeus e à consagração do templo no ano de 164 a.C. A festa dura 8 dias e em cada dia o judeu acende uma vela em cima do menorá, que era o candelabro, que eles se mantinham aceso. Todos os 8 dias, uma vela é acesa para representar a festa das luzes, o dia que Deus lumiou, o dia que Deus bradou, o dia que Deus deu a vitória, o dia que as trevas foram dispersadas pela grande presença e vitória de Deus em prol do seu povo. Uma outra festa também muito importante para os judeus é a festa de Purim. A celebração de Purim acontece entre os meses de fevereiro e março. Nesta festa é relembrada a história de Esther, uma história fabulosa que nos mostra o livramento que Deus deu por intermédio dessa santa mulher de Deus. Também temos a festa chamada Pessah, ou a Páscoa judaica. Das festas judaicas, esta é a mais conhecida. Coincide com a festa da Páscoa cristã, porém com um significado totalmente diferente. Para o povo judeu, simboliza a libertação da escravidão lá do Egito, como é registrado em Êxodo, capítulo de número 12. A tradição judaica é tão forte, a tradição judaica e a cultura judaica é tão maravilhosa, que nesta festa, a festa da Páscoa judaica, eles comem em pratos especiais, comidas típicas, e nas suas reuniões, quando eles vão comer, eles deixam uma cadeira vaga para a chegada do profeta Elias, como está registrado em Deuteronômio capítulo 16. Também não podemos esquecer da festa do Pentecoste, ou o 50º, onde se comemora o período em que Deus entregou as leis para Moisés no Monte Sinai. Nessa fabulosa festa, os 10 mandamentos são lidos e o povo meditam na lei de Deus. Também conhecida como Festa das Primícias. Todas essas grandes festas, todas essas grandes ofertas, todos esses grandes sacrifícios que nós estudamos hoje e que consta na nossa lição e que você deve procurar se aprofundar um pouco mais, todos eles têm grandes simbolismos na pessoa de Jesus e na obra salvífica de Cristo em prol da sua igreja e em prol da humanidade. Tanto aquilo que Jesus já fez, quanto aquilo que Jesus ainda irá fazer. Então, eu lhe convido, querido professor, a se aprofundar um pouco mais no assunto e entender essa maravilhosa lição que vai nos falar sobre estas festas, esses sacrifícios, estas grandes ofertas que eram entregadas ao Senhor. O mais importante de tudo isso sempre foi um coração sincero, um coração quebrantado, um coração verdadeiro diante de Deus. Na palavra de Deus vem nos dizer que Deus uma vez desagrada de tantos rituais, de tantas cerimônias, sem veracidade no coração. Pois ele diz, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Deus não quer apenas algo cerimonial, Deus quer algo verdadeiro, que brote do fundo do nosso coração. Esta era também a intenção de todas estas festas, de todas estas cerimônias, de todos esses rituais. Por isso que Jesus, quando ele está
estava no último dia, no grande dia da festa, festa dos tabernáculos, quando Jesus se colocou de pé e disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Era a representação da alma, do espírito, do interno daquele povo que vivia uma vida superficial, uma vida de religiosidade de forma superficial, sem espiritualidade e sem comunhão com Deus. Chegamos ao final da nossa lição. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Esta lição ela é magnífica, ela tem muita profundidade e nosso tempo aqui é curto. Mas espero que você se aprofunde um pouco mais. Deixe o seu joinha, deixe o seu comentário, compartilhe com outros professores, indique a sala dos professores, porque todo o material, olha o slide de hoje, o PDF de hoje, tem 23 páginas de muito conteúdo para que você possa estudar e apresentar para os seus alunos. Então, ficamos por aqui. Se não é inscrito, inscreva-se e que Deus te abençoe. A paz de Cristo Jesus e até a próxima aula.